São 7h18, a agenda das eleições de 2020. O calendário está andando e os partidos têm programação para ampliar os debates de forma virtual com os pré-candidatos a vereador e a prefeito. Em Fortaleza, a corrida eleitoral agita os bastidores do PDT, que nessa terça-feira voltou a reunir os 5 pré-candidatos à prefeitura da capital para discutir a área de geração de emprego e renda. Estiveram presentes no debate, mais uma vez, os pré-candidatos Salmito Filho, Samuel Dias, José Sarto e Dilvan Alencar, Ferrúcio Feitosa e, como convidado, Alexandre Pereira, do Cidadania. O deputado estadual Salmito Filho afirmou em uma das declarações que a economia é a vida do nosso povo, ao falar sobre a importância da economia na vida da população, que depende de recursos financeiros para sobreviver em meio à pandemia de um novo coronavírus. O PDT, jornalista Beto Almeida, como nós antecipamos aqui na semana passada, está incorporando pré-candidatos de outros partidos nesse debate, dentro do arco de aliança que a sigla monta para concorrer à sucessão do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Olha só, Luciano de Oliveira, o PDT, com essa preocupação de fazer, eu chamo de primárias, né? Porque nos Estados Unidos isso é comum, aqui não. Mas eu chamo de primárias porque é exatamente um debate prévio entre pré-candidatos. Aí, além de inovar nisso, ele agora está também incorporando a essa primária, a esses debates, alguns aliados. É o caso, por exemplo, desse debate com o Alexandre Pereira, que é pré-candidato a prefeito pelo Cidadania. Mas não é exatamente um candidato, Luciano, ou um pré-candidato de oposição. Até porque ele esteve recentemente, bem recente mesmo, tendo se desincompatibilizado no prazo da janela partidária, ocupando o cargo de secretário de Turismo de Fortaleza. É mais uma opção que se coloca aí entre as que estão, as que já existem como pré-candidatos. Mas não se sabe ainda exatamente se essas pretensões de levar adiante uma pré-candidatura do Alexandre Pereira é algo que se pode, por exemplo, definir como sério, como para levar a sério, concreta. Seja como for, o debate aí, a presença dele enriqueceu no seguinte aspecto: como ex-secretário de Turismo, o turismo hoje é uma das principais fontes de emprego, de geração de emprego e renda em Fortaleza. E a capital cearense vive hoje um momento, Luciano, crucial nessa retomada da atividade econômica pós-pandemia, onde o setor hoteleiro vive hoje uma séria crise, onde as atividades ligadas ao turismo enfrentam uma séria crise. Então, o debate de ontem procurou exatamente caminhar nesse sentido, procurar alternativas, soluções e como avaliar esse mercado que hoje precisa se erguer. A pré-campanha das eleições municipais, jornalista Beto Almeida, mexe com a composição da bancada do Ceará em Brasília. O médico ortopedista, nascido no distrito de Ibuaçu, no município de Boa Viagem, Agripino Magalhães, foi empossado na tarde dessa terça-feira como deputado federal. Agripino é o primeiro suplente do PROS e obteve 20.625 votos para deputado federal na eleição de 2018. Ele assumiu a vaga com o afastamento do pré-candidato do PROS à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner, que está licenciado para se dedicar à campanha na corrida eleitoral. O médico Agripino Maia é originário de uma família, Agripino Magalhães é originário de uma família tradicional do município de Boa Viagem, município onde o pai dele, Rufino, foi vereador por várias legislaturas. Esta é a segunda mudança na composição da Câmara Federal nesses últimos 30 dias. Primeiro, tivemos o pedido de licença do deputado Vaidon com a convocação de Deusínio Filho. E aí depois, a terceira, né? Porque Roberto Pessoa também acabou se licenciando. Bom registro. Para a entrada do Danilo Forte como suplente, deputado federal pelo PSDB. E agora vem aí a do Agripino, naturalmente por conta desse embate que o capitão Wagner tem que se dedicar, não dá mais para, por exemplo, ele tentar aí essa candidatura, essa pré-candidatura dele, levar adiante esse projeto, mantendo, por exemplo, as obrigações dele com a Câmara Federal. Tem que se desincompatibilizar mesmo. Aliás, é uma tarefa dura,
árdua e que exige dedicação exclusiva. Então, por isso, essa convocação aí do Agripino, do suplente, com apenas 20.600 votos, chegou aí à Câmara Federal nesse processo, Luciano. São 7 horas e 24 minutos. As eleições municipais em um dos municípios mais ricos da região metropolitana de Fortaleza expõem divergências, conflitos entre dois antigos aliados. De um lado, o atual prefeito Chico César, que é do PSDB, decidiu que não iria mais disputar a eleição, chegou a indicar um aliado de outro partido para concorrer à sucessão municipal. E do outro lado da briga, o deputado estadual Nezinho Farias, do PDT, que é ex-aliado de Chico César, que recebeu apoio em 2006, 2012 para voltar à prefeitura de Horizonte, e hoje os dois estão brigando feio. A briga é tão feia que o atual prefeito Chico César convocou uma entrevista coletiva com veículos de comunicação dos municípios de Pacajus e Horizonte para anunciar as ações da prefeitura e, ao mesmo tempo, falar sobre as eleições municipais. Chico César foi duro, foi cáustico com palavras contra o antecessor e atual deputado Nezinho Farias. Para a surpresa nossa, o sonho, as vontades, aquilo que ele não tinha conseguido realizar em seu primeiro mandato, era exatamente assaltar com todas as letras maiúsculas o nosso município, assaltar o nosso município. E foram suficientes, foram precisos somente 8 anos para ele se tornar um dos homens mais ricos do município de Horizonte, com um patrimônio que pouquíssimo desse patrimônio teve coragem de colocar no seu nome, no seu patrimônio, na sua declaração de renda que tem que se fazer, seja pela Receita Federal, seja pela condição de candidato. São 7 horas e 26 minutos. Como eu disse, jornalista Beto Almeida, Horizonte é um dos municípios mais ricos da região metropolitana de Fortaleza. Tem pouco mais de 30 anos de emancipação e, ao longo desse período, teve apenas 3 nomes no comando da prefeitura. Chico César, depois Nezinho, depois o Rochinha, Nezinho, Chico César e Rochinha se revezando no poder. Com o poder sendo transferido das mãos de Chico César para Nezinho e sendo devolvido para Chico César. E hoje o município se encontra numa situação administrativa que é considerada lastimável, porque Chico César sequer consegue popularidade para angariar apoio dos eleitores e sonhar com a reeleição. Chegou a anunciar a candidatura de um secretário à prefeitura do município de Horizonte, deu um verdadeiro coice no PSDB e, de repente, nessas últimas 24 horas, se virou contra o antecessor, contra o ex-amigo, contra o ex-aliado, Nezinho Farias, a quem acusou Beto Almeida de ser um dos homens mais ricos de Horizonte, patrimônio colocado em dúvida pelo próprio Chico César. E de forma muito clara, Luciano. Olha, impressiona como o Chico César tomou essa decisão que causou uma verdadeira surpresa ali no meio político ali de Horizonte e Pacajus. E ele disse claramente, olha, mais de 90% do patrimônio do ex-prefeito e atual deputado estadual Nezinho, segundo o próprio Chico César, hoje está em nome de laranjas, em nome de terceiros. E ao dizer isso, colocou claramente que estava à disposição das autoridades, caso necessário, para que ele ajudasse e entregasse alguns documentos, algumas provas. Olha, quem fala assim não é gago. E o Chico César conhece o Horizonte como a palma da mão. O Nezinho é criatura política do Chico César. O Nezinho era vereador, era o quê? Gerente de uma granja em Horizonte, ganhou um mandato de deputado estadual logo depois que Horizonte se emancipou em 1988. Chico César foi o primeiro prefeito, indicou o Nezinho, então, depois desse primeiro mandato dele, para o Nezinho vir a ser prefeito, e aí começou essa parceria
política entre os dois. E ontem, ao tomar essa decisão, o Chico César, na realidade, Zenô, é uma atitude que eu considero o seguinte, kamikaze. Ele resolveu desarmar a bomba, tirou o pino para ele e colocou outra no colo do Nezinho. Quando tomou essa decisão, ele fez ontem nessa entrevista que ele deu, de quase 1h30, fez um relato completo da relação política entre os dois e disse o seguinte, primeiro pediu desculpas à população de Horizonte. Deu uma de Paulo Maluf, quando elegeu Celso Pitta em São Paulo, Isso. Disse que se o Celso Pitta fosse um desastre, ele não disputaria mais nenhuma eleição. Mudou de ideia, voltou a disputar a eleição. Voltando aqui para a nossa região metropolitana de Fortaleza. Chico César confessou, fez uma confissão de erro na política, dizendo que foi o maior erro da vida política dele, e dá todo esse guarda-chuva ao Nezinho, que hoje está aqui como deputado estadual e também querendo ser candidato ou lançar a mulher à prefeitura do município de Horizonte. Exatamente, e disse o seguinte, olha, que quando o Nezinho ele deixou, né, a prefeitura, que veio a oportunidade do Nezinho então, tentar aí mais uma vez, chegou ao Chico César e pediu a oportunidade, como ele disse aí no áudio que nós ouvimos, de voltar à prefeitura para fazer coisas que ele ainda não havia terminado. Segundo o Chico César, ele não imaginava que seria exatamente, nas palavras do próprio Chico César, para assaltar os cofres do município. E disse deu uma declaração seguinte, quando o Chico César entregou a prefeitura para o Nezinho, no segundo mandato dele, ele entregou Horizonte como o 5º município em arrecadação no estado do Ceará. Em 2008. Em 2008. Atrás apenas de Fortaleza, Maracanaú, Sobral e Caucaia. E quando recebeu agora do Nezinho, em 2017, Horizonte estava entre a 10ª arrecadação do estado do Ceará, ou seja, caiu 5 degraus na arrecadação. Agora tem uma coisa aí, e mais. Então o que aconteceu? O Chico César, na realidade, já demonstrou que vinha tendo perda de força política em relação ao seu ex-aliado Nezinho, lá atrás em 2016, porque lá ele foi obrigado a fazer uma composição em que o Nezinho empurrou de goela abaixo uma ex-secretária dele, que hoje é a vice-prefeita do Chico César, que é a Kátia. São 7h31, daqui a pouco a gente vai falar sobre um assunto que é importante para os estudantes e professores da rede pública do Ceará. Ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio. É o debate sobre o Fundeb, que agora chega ao Senado. São 7h33. Eu vou voltar aos bastidores políticos da região metropolitana com foco no município de Horizonte, porque o jornalista Beto Almeida tem outras informações sobre essa disputa, essa briga que é simbólica na corrida das eleições de 2020 e retrata também o exemplo de como o PSDB perde força na região metropolitana de Fortaleza. O partido que hoje tem pré-candidatura à prefeitura da capital, mas que ora quer se aliar ao PDT, ora quer se aliar ao PROS do Capitão Wagner, e nos outros municípios da região metropolitana de Fortaleza, o PSDB também perdeu espaço e tinha como uma das esperanças a eleição ou a reeleição de Chico César à prefeitura de Horizonte, que é um dos fundadores do partido, mas Chico César se desiludiu também os eleitores e a população do município de Horizonte, e hoje, Beto Almeida, como eu disse no bloco anterior, Chico César deu coice no PSDB e já está preparando a desfiliação para que nesse cenário, após os ataques ao antecessor Nezinho Farias, não deixe margem para alguém falar: Chico, você pode ser o candidato à reeleição, mas ele já está tomando providências para ficar sem partido, ou seja, inabilitado para disputar um novo mandato, porque inabilitado ele já estava, né, quando não teve a aprovação dos eleitores para sonhar com a reeleição. Eu não diria inabilitado, porque o direito da reeleição dele é nato, Luzenor. É uma decisão dele, ele poderia concorrer sim, tanto é que o que causou esse desgaste nos últimos dias, principalmente, nos últimos meses aí, 2 meses, principalmente, foi exatamente a desconfiança do Nezinho de que não era para valer a pré-candidatura do ex-secretário de Educação, o Everardo Cavalcante. Na análise do Nezinho,
o Chico César iria manter essa pré-candidatura do Reginaldo, mas na hora H, no momento necessário, ele iria sacar o Reginaldo e ele próprio iria para a disputa. E aí o Nezinho ficou naquela expectativa de saber se colocaria a mulher, a Jo Farias, ou ele próprio. Na avaliação dele, Nezinho, só ele teria força política suficiente para entrar e derrotar o Chico César numa disputa, que seria desigual se o Chico César, mesmo desgastado, fosse para a reeleição com a mulher dele. Só que isso, Luciano, tem coisas nos bastidores que ninguém acredita. O Chico César disse na entrevista, por exemplo, que numa dessas ações dos bastidores, por exemplo, chegaram a colocar carcaça de animais mortos nas ruas de Horizonte com os urubus posando, fazendo daquela carcaça alimento, para dar a ideia de que a cidade estava abandonada. Só que no dia seguinte, segundo Chico César... O jogo é baixo. O jogo é baixo. No dia seguinte, segundo Chico César, foi realizada exatamente, sabe o quê? Uma pesquisa eleitoral junto aos eleitores. E aí ele citou vários outros episódios, o que coloca claramente o seguinte, Luciano: Horizonte, depois de 32 anos de emancipação, de ter sido município modelo em muitas gestões na era Tasso Gereissati, hoje, infelizmente, ele está mirando lá para frente 5 quilômetros, olhando para Pacajus. Ter como exemplo uma cidade como Pacajus não pode dar em boa coisa. E eu digo mais ainda, sabe o quê? E fale mau exemplo do ponto de vista administrativo e político. E político, exatamente isso. E lhe digo mais, isso prova essas articulações de bastidores, essas ocorrências, mostra claramente o seguinte, que o eleitor que é chamado aí para as urnas para escolher lá os seus representantes de 4 em 4 anos, ele não é nem Luzenor, nem sequer aquele protagonistazinho ali, coadjuvante. Ele é, na realidade, o bobo da corte nessa história. São 7h37, ex-prefeito Regivaldo, lá de Guaraciaba do Norte, Beto Almeida, ouvindo, tomando um cafezinho quente na nossa querida e fria Guaraciaba do Norte, falando sobre os seus comentários aqui no jornal Alerta Geral. Jornalista Beto Almeida, vamos falar sobre Fundeb, a conquista do ano para os estudantes e professores da rede pública. A PEC que cria o Fundeb permanente está no Senado. Carlos Alberto. Os líderes partidários do Senado definiram nesta terça-feira, para entre os dias 18 e 21 de agosto, a votação da proposta de emenda à Constituição PEC, que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Fundeb. A PEC 26/2020 é relatada pelo senador Flávio Arnes, do Rede do Paraná. Arnes defende a aprovação do texto original oriundo da Câmara dos Deputados. Um dos entusiastas das mudanças do Fundeb é o senador Cid Gomes, do PDT, que considera a ampliação dos investimentos no ensino infantil, fundamental e médio como essencial para os filhos dos pobres sonharem com a universidade. Cid, em entrevista ao jornal Alerta Geral da FM 104.3 Grande Fortaleza e mais 24 emissoras no interior, defendeu celeridade na aprovação da PEC. A PEC 26/2020, além de tornar o Fundeb permanente, sem depender assim de governo, mas sim como política de Estado, dará mais tranquilidade aos professores e melhores condições de ensino aos estudantes da rede pública. Uma das mudanças instituídas pela PEC é que nos próximos 6 anos, a parcela da União, como complemento dos recursos investidos pelos estados e municípios, passará dos atuais 10% para 23% do total do Fundeb, por meio de acréscimos anuais. Assim, em 2021, começará com 12%, passando para 15% em 2022, 17% em 2023, 19% em 2024, 21% em 2025 e 23% em 2026. Com informações do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Olha aí, Luciano. Isso daí, esse resultado dessa história do Fundeb aí no Senado, é fruto dessa reunião do Colégio de Líderes, que foi realizada ontem, e daí foi que saiu o comprometimento do presidente Davi Alcolumbre, em conjunto com os demais líderes, de colocar em votação essa PEC do Fundeb no próximo dia 18 de agosto. Ou seja, é um indicativo bom, porque isso mostra que realmente
a prioridade, que os senadores estão preocupados em tocar adiante essa pauta do Fundeb e virar essa página. É isso que o país precisa. São 7h40, já entrando na reta final do bate-papo político. Você nos chamou a atenção também, Beto Almeida, para o pedido do PSL, que quer o mandato do deputado estadual André Fernandes, que é ponto de polêmica dentro da Assembleia Legislativa, e hoje se desligou do PSL sem dar satisfação. E agora o PSL quer: André, o mandato pertence ao partido. É esse o argumento da área jurídica do PSL? Exatamente. Esse é o argumento da área jurídica do PSL. São duas ações, Luciano. Uma delas, inclusive, que deu entrada aqui no TRE, é do próprio presidente nacional do PSL, que é o Antônio Bivar. Ou seja, há aí uma reação, uma tentativa do PSL nacional em tirar o mandato do deputado André Fernandes. E a alegativa é essa, de que o deputado, na realidade, Zenô, se desfiliou sem apresentar justificativas plausíveis para que ele se desfiliasse do PSL. Agora aqui, o André Fernandes, que é polêmico, que tem muitos desgastes nessa sua curta trajetória política e de mandato parlamentar, mas aqui vamos combinar uma coisa: ele fez um acordo aqui, acertou tudo com o deputado federal, o Heitor Freire, e combinou de se desfiliar do partido, e o Heitor Freire aceitou a desfiliação do André Fernandes com o argumento de que não iria questionar essa desfiliação. O que está acontecendo? Acordo verbal ou acordo no papel, jornalista Beto? Resta saber. Acordo verbal e no papel, mas ainda assim, o partido, a direção nacional, questiona que ele deveria ter feito esse acordo também pela nacional. Eu não acredito que isso possa resultar na cassação do mandato do deputado sob esse argumento. Sinceramente, não acredito. Mas não deixa de ser mais uma frente de desgaste para o deputado André Fernandes, que já tem essa da ação que pede aí a suspensão do mandato dele por 30 dias por conta aí de denúncias infundadas dele na Assembleia Legislativa. Registro dos nossos ouvintes, Beto Almeida. Gorete Freire está no distrito de Alencar. Sabe onde é que fica Alencar, jornalista Beto Almeida? Não. Em Iguatu. Beto Almeida, você quando era repórter de política na Assembleia Legislativa, cobriu os bastidores políticos e ouvia sempre, e escreveu para a Tribuna do Ceará, Beto é bem novinho, Meu Tribuna do Deus, Ceará, foi longe. falando sobre os distritos emancipáveis, e Alencar sempre entrava na lista dos distritos que tinham um número alto de moradores, que tinham uma infraestrutura e que poderia ser emancipado. Tanto é que Alencar também entrou nesses últimos estudos da Assembleia Legislativa, realizados há 2 anos, para a criação de novos municípios. Bom para dia, emancipação. aí a dona Gorete. Então, a Gorete está no distrito de Iguatu, ouvindo, e ela diz que é ouvinte fiel do Alerta Geral, que é rico em informação. Tem novidade por aí, viu, dona Gorete? Prepare o coração. Genilzo Pereira, também pertinho lá de Iguatu, em Acopiara, ouvindo a Rádio FM Carinhosa. E o Cícero Souza, ele está em Apuiarés, a Maria de Fátima, ouvindo o Alerta Geral em Jurema dos Vieiras. Onde é que fica, Beto Almeida? Se você não sabe nem onde é que fica Alencar, imagine Jurema dos Vieiras. Em Ocara, Beto. Muito bem, Luciano. É bom porque eu fico conhecendo. Eu não tenho obrigação de conhecer tudo não, Luciano de Oliveira. Que é isso? Não, eu não estou cobrando para você conhecer, não, o estado do Ceará. São 7h44. Beto Almeida, vamos encerrar por aqui, porque a Lucinha tá dando toque-toque. O que é que a gente faz? O que é que você tem para falar? Não, vamos encerrar. Eu acho o seguinte, só lembrando que hoje a Câmara Municipal de Fortaleza, Luciano, tem sessão presencial, tá? É a primeira sessão presencial no pós-pandemia, com a presença de alguns vereadores em plenário, e os demais vão permanecer nos seus gabinetes ou em casa, aqueles que forem de risco, como se diz. Tem a mensagem mais importante do dia entre os nossos ouvintes, que é do Tim Motos, lá grande Tim Motos. Ouvinte assíduo do jornal. Ele fica onde, Beto? Eu acho que é em Pedra Branca, né? O Tim Motos. Exatamente. E ele diz o seguinte, olha: hoje eu quero parabenizar meu filho João Pedro, completa 9 anos de idade. Parabéns, felicidade, meu filho João Pedro, que o Senhor abençoe sempre sua vida. Amém. Palavras, João Pedro, do seu pai, Tim Motos, que a gente registra aqui com alegria. Parabéns a você, parabéns ao Tim como pai, né, Beto Almeida? Já que nós vamos comemorar no próximo domingo, Dia dos Pais. São 7h45, final de bate-papo político aqui, Beto Almeida. Mais informações no Ceará agora. Daqui a pouco a Lucínia tem também
outras informações que são importantes para você, ouvinte internauta. A você, Beto Almeida, nosso grande abraço. Um bom dia a todos, até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral.